Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Alternativa FM. Eu sou André Canobel. E eu sou o Marco Melo. E esse é mais um programa Independência, a voz da recuperação. Estamos aqui para levar para vocês a mensagem de que uma vida após a droga e após o álcool é possível, e é possível com qualidade, né, Marcão? Exatamente, André Canobel. Muito bem. E hoje a gente está aqui com um convidado, né, um companheiro aí da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. O nome dele é Matheus. Obrigado pela presença, viu, Matheus? Você muito nos ajuda e nos alegra com a sua presença. Lembrando que esse nome é fictício, né? Para que a gente preserve o anonimato do companheiro, né? Sim. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, gente. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, na verdade. Estou feliz de estar aqui passando esses momentos aqui com vocês, hein? Obrigado, companheiro. Muito bem. E vamos começar com música ou vamos começar com uma leitura interessante, Marco? André, no domingo passado eu estava sozinho na rádio, então eu falei um pouco com a Dona Maria e o Juninho, né, que é o filho dela, né? Agora o filho dela já demos um nome para ele de Júnior, né? Porque é o Bambino, né? Aquele, Juninho, que coisa bonitinha, né? E o Juninho andou aprontando essa semana. O Juninho aprontou. Semana inteira esse rapaz aprontou. Na segunda-feira, ele pediu para ela ligar, porque no domingo que eu tava aqui na rádio, ele aprontou, né? Ele não voltou com o frango, chegou no fim da noite lá na casa, sem o frango, sem os 20 reais, claro, né? Bêbado que nem uma vaca. E aí, logicamente, na segunda-feira ele não conseguiu ir trabalhar de manhã. O que ele falou? Mãe, liga lá no chefe lá, fala que eu tô doente, né? E ela de novo, coisa que ela costuma fazer, ligou na empresa lá e mentiu pro patrão dele, falando que ele tava doente, né? E realmente ele tá doente, mas a doença dele chama-se alcoolismo, né? E dependência química, porque ele também gosta de dar uns rabiscos também, né? Não. Juninho apronta direto, Juninho, né? É barra pesada. É barra então. pesada, né? Ele é daqueles dos nossos que pode ir para as irmandades, que vai estar tudo certo para ele se ele aceitar, né? Se quiser. Só que o problema é que ele não aceitou, né? Não aceitou. Então ele ficou uns 2 dias mais ou menos com o pezinho dentro de casa, porque a mãe ficou brava, né? Porque aí é que tá a relação de codependência entre Dona Maria e Juninho, né? Ela fica brava, ela bate de frente com ele, aí ele fala, aprontei, né? Fica 2 dias em casa, chegou na quarta-feira. Quarta-feira, ao invés dele aceitar a nossa sugestão e ir para reunião aberta de alcoólicos anônimos para conhecer a Irmandade, não foi. Foi aonde? Num bar que tem na mesma rua, né? Na mesma rua. Enfiou o pé na jaca de novo na quarta-feira. Quinta-feira, sexta, enfim, né? Já estamos mais um fim de semana e eu aposto, porque a Dona Maria não entende que ela não pode dar esses 20 reais para comprar lá o frango do domingo da família, né? Deu de novo os 20 reais para ele. Não vai, então. E ele foi comprar o frango. A gente faz votos para que esse frango chegue, né? Tomara que tenha almoço hoje, né, Dona Maria? É isso aí. Então, falando da Dona Maria, eu vou falar um pouquinho da evolução da doença da codependência. A doença da codependência é uma síndrome, é uma doença, e ela se manifesta por convivência com uma pessoa no uso de álcool ou de drogas, ou as duas coisas, que é o caso do Juninho. Dona Maria, fique sabendo que em uma primeira etapa, os familiares começam a experimentar ansiedade em decorrência do abuso da substância pelo dependente. Embora é equivocado, existe
consenso na família de que não existe um problema real. A verdade é que o relacionamento se deteriora e se torna cada vez mais tenso. Surgem discussões e dificuldades. As pessoas deixam de conversar a respeito do que realmente pensam e sentem. O grupo familiar se preocupa com o uso de substâncias químicas, ao mesmo tempo se ilude, negando a doença. Tenta controlar o uso ou as consequências do abuso da droga por parte do usuário. A rotina familiar se descontrola e os membros da família passam a desenvolver sintomas físicos e emocionais e frequentemente se afastam do convívio social. Então essa é a primeira parte do desenvolvimento da doença da codependência. Depois, no segundo bloco, eu termino, mas dá para entender bem que essa negação da doença é o que faz com que ela continue se evoluindo, né, André? Sim, com certeza, porque toda doença evolui, né? E a meta da doença é matar o hospedeiro, né? E assim como a meta do alcoolismo é matar o hospedeiro, a doença da codependência também evolui para a morte do codependente, né? Exatamente. Porque é uma morte emocional, moral, psicológica, exatamente, que pode se tornar uma morte física também, né? Existem casos, é raro, mas existem. Mas viu? Existe, sem dúvida, né? Então, mas eu sempre gosto de frisar que morre-se espiritualmente, morre-se moralmente, né? Morre-se psicologicamente. A pessoa não precisa morrer fisicamente, mas às vezes a pessoa morre na condição humana dela, né? Ela se fecha tanto para a própria vida por causa da codependência que ela acaba vegetando em vida, né? Como se ela estivesse morta, infelizmente, né? E engraçado é que isso também tem a ver com o egocentrismo, apesar de não parecer. Apesar da codependente achar que está fazendo o melhor possível pelo seu bambino, na verdade a própria doença dela também é uma doença do ego, é uma doença egocêntrica, e tudo isso ela faz por causa desse núcleo da doença. Aliás, aí me surgiu a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o nosso amigo, companheiro Matheus. Matheus, seja bem-vindo, né, novamente, muito obrigado. Obrigado, Marco, obrigado. Você já tá sóbrio há alguns anos, né, companheiro? Há 5 anos. Parabéns pela sua boa vontade. Só por hoje, exatamente. Então, como estamos falando de codependência, você deve ter tido, né, todas as pessoas que passaram por essa problemática têm, né? Essa problemática da codependência dos familiares. Você poderia falar alguma coisa a respeito disso em relação à sua doença, do alcoolismo e a doença dos seus familiares? A sua família também adoeceu com a sua doença, companheiro? Eu acredito que sim, né? É uma coisa comum que a gente vê agora participando dos grupos e tendo contato com pessoas, tendo contato com clínicas, né? Que a gente tem amizade, que conheceu, clínica que eu fui internado, né? Também tive que recorrer a esse expediente para conseguir parar com o meu uso, né? Eu usava álcool e outras substâncias também, era o kit completo. E eu me identifico muito nesse papel que você falou aí do filho, né? Desse filho que agia dessa forma, não conseguia medir a consequência do comportamento dele na família, né? E ele acaba virando o centro da família, porque a família se preocupa com o destino, né, de um dos seus membros e para de ter uma vida normal, né? Aquela rotina que a família poderia ter de trabalho, ou de criação dos outros filhos, ou de convivência mesmo entre os pais, ela é distorcida e a atenção é levada inteira para esse que entra no centro do palco, né? E consome muito do tempo, da energia, da sensibilidade da família, né? Mas esse que quando ele está no uso, né? Quando ele está usando ou está bebendo, ele não consegue perceber isso daí. Eu falo por mim no meu caso, né? Eu achava que eu pagava as coisas que eu usava, pagava minhas contas, tinha minha casa e tal. Então não estava prejudicando ninguém, só estava prejudicando eu mesmo, né? E não achava, e até me irritava ainda, né? Quando as pessoas queriam dar alguma opinião. Queria que cada um cuidasse da sua vida, né? Não media as consequências que
o meu comportamento tinha na vida das outras pessoas, né? E eu vejo que isso daí acontece muito. Eu só consegui ter essa dimensão enquanto eu estive internado numa clínica, eu tive contato com outras mães de outros adictos e usuários que não estavam ainda conseguindo ficar limpos e tal. E aí, vendo o depoimento dessas senhoras, né, conversando com elas, esposas também, né? Eu também tive problemas no casamento por conta disso. Em outros relacionamentos também, mas enfim, ouvindo os depoimentos dessas mães, né, elas falando, às vezes a gente assistia filme nesse lugar que eu fiquei e todos eram convidados a comentar, né, então tinha alguns momentos ali de catarse emocional, né, que a pessoa se identificava com cenas de problemas de outras famílias em filmes e abriam o coração falando do que tinha acontecido com elas, né, e daí eu ouvindo essas outras pessoas que me eram estranhas, né, assim, por incrível que pareça, foi só assim que eu consegui ter a dimensão do que acontecia na minha própria casa, coisa que eu não conseguia perceber, né? Então, enquanto eu tô, assim, muita gente bebe ou até usa outras coisas e consegue seguir com uma vida normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu, no meu caso, eu não conseguia, né? Eu começava e não queria parar mais. Isso daí foi afetando outros setores da minha vida, foi afetando o trabalho, afetando relacionamentos. Isso aqui prejudicava demais, tanto na minha casa, ou com mulher, ou com irmão mais novo, por exemplo, avó, tios, enfim, né? Todo mundo que tá por perto. Só que as pessoas que estavam próximas eu não conseguia enxergar, só enxergava como pessoas que queriam me perturbar, né? Ou cortar meu barato. E enquanto que eu que estava cortando o barato de todo mundo, porque diferente de outras pessoas que têm autodomínio, né? Eu não tinha e estragava a festa de todo mundo. Maravilha, nossa, perfeito, né, André? Ou estraga a festa. Eu tinha um apelido perfeito, até, cara, Troublemaker. Depois você ficou só em Trouble, mas o cara que arrumava confusão, sempre arrumava o causador de problemas. E a gente que tá vendo a cara dele aqui, tem cara mesmo, né? Troublemaker? Agora meus amigos penaram comigo. Obrigado pelo depoimento, muito boa a sua colocação, concordo e assina embaixo. Onde que eu assino aí, né? Assina aí daqui a pouco. A gente recebeu uma mensagem aqui, ó. É o vovô das mensagens, eu já conversei com ele no meu outro amigo programa. Nosso. E ele mandou aqui, ó: boa tarde, meus amigos, parabéns pelo programa, ouço todos os domingos. Aqui é o vovô das mensagens de Pindamonhangaba. E ele disse aqui que é muito importante o programa, que leva informação para muita gente. Aí eu disse justamente que a intenção do programa é essa, levar informação sobre a doença do alcoolismo e da adicção, né? André, eu esqueci de te falar, vou falar agora no ar, então. Fale. Tem um programa. Olha lá o que você vai falar. Não, é só pro progresso. Tem um programa de uns colegas meus da faculdade, chama-se, não lembro o nome do programa agora, já Flash Mix lá de Salto, e eles convidaram o programa Independência a mandar por Zap ou por e-mail, vai ser assim, ó, Momento Independência inserido dentro do programa do Flash Mix lá de Salto. Que da hora. Lá é podcast e também vai pro ar esse programa, tem uns horários, depois eu vou me informar direitinho, vou mandar aqui na rádio, né? E enfim, a gente vai ter 4 a 5 minutos para falar de recuperação pra galera de Salto. Que legal. E como eu faço faculdade lá, eu sei que lá tá precisando da gente, viu? Aqui a gente tá aqui para puxar a orelha do Júnior, mas lá o Júnior tá arrebentando a boca do balão, que eu vejo ele direto lá no Bloco O. E lá os primos do Júnior. Os primos do Júnior lá de Saltense, eles estão lá no Bloco O. A gente fala de Bloco O porque não tem Bloco O dentro da faculdade. Bloco O é um boteco que tem lá fora. Vamos lá no Bloco O, você fala, antes eu ficava, onde será esse Bloco O, né? Depois que eu me saquei, né, eu falei, nossa, Bloco O é um boteco. E uns anos atrás eu estaria lá no Bloco O, hoje eu não tô mais. Então, seremos inseridos no programa Flash Mix, Momento Independência, Voz da Recuperação, também em Salto. Quero participar. Vou tocar uma música pro Júnior, então. Boa! Júnior, Convite para Nascer de Novo, do Erasmo Carlos. Legal. Então tá aí, programa Independência, a Voz da Recuperação. Muito
Muito bem, então a gente ouviu aí essa música que eu dediquei especialmente ao filho da Dona Maria, o Júnior, Erasmo Carlos, Convite para Nascer de Novo. Nunca é tarde, né, para nascer de novo, para uma nova vida. Sensacional essa música, André, muito bem escolhida. A gente já tocou ela uma vez aqui, me chamou a atenção uma estrofezinha aí. Era amigo e confidente das manhãs sem sol, prisioneiro de mim mesmo, sem poder fugir. O que parece que é a liberdade de eu poder entrar em qualquer boteco acaba virando uma prisão, de eu não conseguir ficar sem entrar no boteco. Pois é isso mesmo. E o Erasmo Carlos, ele não fala abertamente sobre isso, mas ele teve problemas com álcool e drogas, né? E essa música fala justamente sobre a sobriedade, que ele está sóbrio hoje, né? Opa, legal. Foi uma forma dele expressar aí esse sentimento de mudança de vida, né? Mas ele não fala abertamente sobre álcool e drogas, né? Infelizmente, né? Porque poderia ser uma voz a mais para levar informações. Que nem o Elton John, que está comemorando aí essa semana 29 anos de sobriedade. Pelo amor de Deus. Parabéns, viu, companheiro Elton John. E tem aquele rapper que eu mostrei para você ontem, o Black Alien, 10 anos sóbrio. A gente pode tocar uma música dele depois. Vamos tocar aquela que você me mandou lá ontem. Vamos. Legal. Já separo aqui já. E o Black Alien, para quem não conhece, grande rapper do Rio de Janeiro, né? Sim, ele era do Planeta Rap, Então, um cara que era do Planeta Rap tá limpo, é grande mérito dos programas de recuperação de 12 passos, viu, Sem dúvida nenhuma. Parabéns, Black Alien. Show de bola. Matheus, quer fazer alguma observação sobre a música? Não, mas aliás, não, a música eu achei muito legal. Eu gostei, obrigado da dica até. Eu gosto de Erasmo Carlos, acho ele um cara autêntico mesmo, né? Seria interessante mesmo se ele falasse sobre o assunto, né? Sobre o Black Alien, eu vi uma entrevista dele um tempo atrás. Que legal. Falando sobre isso daí, sobre o problema, né? Os problemas que ele teve e como que tá pra ele agora, né? Sem usar, né, limpo e numa caminhada diferente, num contato diferente com a vida. Ele gravou um disco recentemente, né? E como que a relação é diferente de você estar com uma outra cabeça produzindo música. E um depoimento muito bacana, viu? Muito legal. Só falando, a gente tá falando sobre o Black Alien, né? O nome dele é Gustavo de Almeida Ribeiro, é o Black Alien. E a primeira frase desse CD dele, né, ele fala assim: esse é o retorno do cretino dos clássicos, hits, hinos e o bolso cheio de pino. Ei, Black Alien. Legal, daqui a pouco a gente toca a música dele que chama Aniversário de Sobriedade. Muito bem. Então. Aniversário de Sobriedade, essa aí que eu tava procurando aqui. É isso aí. Muito bem. Então tá aí, Marcão. Fique à vontade para ler mais alguma coisa para Dona Maria, enquanto eu vou selecionar uma do Black Alien pra gente. Muito bem. Eu vou continuar com a leitura do livro. Aliás, eu não comentei, né? Mas é aquele livro que eu vivo lendo aí pra galera, que eu acho ele muito bom, muito didático. E apesar de ser uma psicóloga, né, uma pessoa muito técnica, ela fala com uma linguagem que eu, que sou leigo, consigo entender. Então eu acredito que os nossos ouvintes também, inclusive a Dona Maria, vai ter capacidade de entender. É o livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Luísa Bernardo. É um selo do Independa e da Nova Consciência, a editora Nova Consciência aqui de Capivari. Então, prosseguindo com a evolução da doença da codependência, né, da síndrome da codependência, vamos lá. Um acordo tácito, explícito e implícito entra em vigor e é conhecido como a lei do silêncio. Não se discute o assunto para que se mantenha a ilusão de que o uso de álcool e outras drogas, abre aspas, não está causando problema algum na família. Estamos lidando com ele muito bem, sem a ajuda de quem quer que seja. Fecha aspas. Parece até a voz da Dona Maria falando. A partir dessa fase, os membros da família assumem papéis rígidos e previsíveis, tornam-se coparticipantes ou facilitadores do problema, evoluem individualmente ou em grupo para graves disfunções. É comum a negação do sofrimento emocional e outros sentimentos desconfortáveis. Poderão ocorrer crises graves na família,
cansados, procuram maneiras de fugir da situação que lhes parece insustentável. Costuma ocorrer também o distanciamento emocional do doente. É comum a separação familiar ou até mesmo homicídios e suicídios. O contrário também pode ocorrer. Uma forte unidade familiar protegendo o dependente. De qualquer forma, esta última etapa é caracterizada por exaustão emocional de todos os envolvidos no processo. Engraçado, eu vi essa parte aqui do suicídio, eu lembrei de um depoimento de um companheiro falou pra gente uma vez, né? Que, aliás, é recente isso aí. Tem poucas semanas aí um rapaz que já tinha tentado entrar em recuperação, não conseguiu e tal, acabou voltando ao uso, e ele vivia ameaçando de se suicidar, né? E umas semanas atrás ele realmente conseguiu, todo mundo saiu de casa, ele foi lá numa varandinha lá, onde ele já tinha tentado se suicidar, botou uma cordinha lá e dessa vez ele conseguiu. Enquanto a mulher estava na igreja, ele ficou pendurado lá e, infelizmente, como diria a polícia, veio a óbito, né? Veio a óbito. Então, você vê que a doença do alcoolismo é muito mais séria do que se faz, né? Do que se fala. Então, é por isso que o programa Independência, e pelo que a gente vai lendo e estudando a respeito dessa problemática, a melhor não, na verdade é a única salvação de todos esses problemas é a informação, é o conhecimento da doença. E como eu acabei de ler aí, né, a família vai protegendo o dependente dela, né? Então o Juninho tá lá embaixo, o Juninho não tá bem hoje, o bicho tá com uma ressaca danada e não assume que é alcoolismo que é o problema dele, né? Não, eu não vou ligar pro seu chefe que perca o emprego, né? Não pode perder o emprego, ou não pode sujar o nome da família, né? Mas o nome da família é menos importante do que o pescoço do Juninho, né? Porque em uma crise de depressão é capaz de botar uma cordinha no pescoço também, né? Muitos alcoólicos acabam cometendo a insanidade do suicídio. É ou não é, André Canobel? Alcoólicos e adictos, né? Verdade. Muitas vezes não. A gente fala de depressão, né? Mas aquele sentimento de impotência realmente, né? Da pessoa, não vê saída, né? Não vê saída. Você. Eu não quero. Hoje eu não vou beber, hoje eu não quero beber. E quando você olha, você já está ali encostado, embriagado de novo, né? Ou você olha no espelho, você não se reconhece, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, hoje eu não quero beber, não deixa eu beber. Mas você não consegue, né? Você está dia após dia ingerindo aquela substância. É isso que provavelmente não, é isso que leva o adicto, o alcoólico a se matar, porque não encontra saída, né? Exatamente. Não encontra saída. Porém, existe saída, né? E nós estamos aqui levando essa informação e para que o alcoólico, o adicto não tenha que chegar nesse ponto, né? Que ele encontre uma saída, porque depois existe saída e essa saída tem 12 passos e que começa assumindo a impotência perante a sua substância de escolha, né? Aceitação é o primeiro passo. André, você sabe que eu tive um problema desse na minha família, né? O irmão da minha mãe, meu tio Roberto, né? Ele era alcoólico. Infelizmente, na época, 20 anos atrás, eu não tinha esse conhecimento sobre a doença da dependência, né? A doença do alcoolismo. Ele era alcoólico e perdeu família, né? Aconteceu todas as decadências que costumam acontecer com a pessoa que desenvolve a doença do alcoolismo, e ele foi até o amargo fim mesmo, né? E uma noite de sábado, ele entrou lá em casa, pulou o portão, foi lá até o quartinho lá das ferramentas, pegou um fertilizante lá, fez um belo de um coquetel e lapou pra dentro, né? Na manhã do domingo, a moça que trabalhava lá em casa chegou lá pra fazer alguma coisa lá no quintal, tava ele verde lá, estendido no quintal de casa, né? Então eu tive essa experiência muito próximo a mim, né? E ele engraçado, a gente fica falando que ele tá querendo chamar a atenção, porque ele já tinha tentado se suicidar outras vezes, né? E realmente ele tá querendo chamar a atenção. Olha, me veja, né? A tentativa de suicídio, mas não é chamar a atenção no sentido negativo que todo mundo fala que ele quer aparecer, bota uma melancia no pescoço. Não é isso não. Isso aí é um grito de
de pedido de ajuda, né? Então a gente tem que ter muita compaixão e tentar entender esses sinais. É muito sério. Uma pessoa acabar com a sua própria vida é uma coisa muito séria. E quando ele faz essas tentativas, né? Eu conheço pessoas que se cortam, né? Que tem essa dificuldade aí e ficam se cortando. Não é que ele está querendo chamar atenção porque ele é o bonitão lá e ele tá querendo o palco. Não. A doença dele, ele não tá, como você acabou de falar, ele não tá encontrando mais saída. E esses são os sinais, né? Existem várias outras formas, né, de ajudar. Se é o problema de alcoolismo mesmo, tem o AA. Se for adicção, tem o NA. E se for, a pessoa não bebe nem... Porque tem muita gente que não bebe nem usa droga e tem problemas muito semelhantes, até tentaram se matar, é emocional. Aí eu já sugiro Neuróticos Anônimos, todos os sábados às 15 horas, Rua André de Melo 286. Muito bem, aproveitando que a gente está falando desse sentimento de impotência, né? Dessa depressão moral que a bebida e a droga causam. Ô, Matheus, você passou por isso, por essa impotência de não querer usar, de implorar, de não se reconhecer e de se pegar preso nessa angústia de não conseguir parar? Passei sim, André. Com certeza passei por isso daí. Você tá... sua razão quer levar você por no meu caso, né? A constatação da realidade, ou um pouco que ainda sobrava da minha consciência, queria que eu fosse por um caminho, mas eu ia para outro, do mesmo assim, apesar de todas as evidências que, por exemplo, eu não podia continuar mais bebendo, para mim não dava mais, né? Porque eu não tinha autodomínio, porque eu já tinha perdido diversas coisas e causado muito, né? Mesmo assim, passava um tempo que você fica meio encruado, vamos dizer assim, né? Você fica nessa depressão. Depois de uma ressaca, por exemplo, ou de algo que aconteceu, você ficava alguns dias de molho. Mas depois, quando você começa a retomar as forças físicas até, né? Vai ficando melhor, volta a trabalhar, vai ficando bem. Aí um dia passa o pensamento na cabeça de... mas qual que é o problema, né, de eu tomar mais? Eu só vou tomar uma, né? Você sabe que eu, no meu caso, sabia que não podia. Eu saía com meus amigos tinham horário, iam embora para casa, no outro dia acordavam cedo. Eu nunca queria ir embora, né? Ficava até atormentando nesse sentido. Mas quando eu cheguei num ponto final, assim, já de um uso muito nocivo, né? Mesmo assim, tendo claro, e eu já tendo percebido que não dava mais, quando batia essa vontade, eu passava, primeiro passa o pensamento de você aí, né? E você vai alimentando aquilo até meio que inconscientemente, até que você pega e levanta e vai, né? Às vezes você não levanta nem para ir num compromisso que você tem, não levanta para ir pagar uma conta no banco, não levanta para ir no mercado, mas vai levantar 3 horas da manhã para ir comprar alguma coisa em algum posto de gasolina que está aberto por aí, né? Porque as substâncias estão controlando você. Na verdade, a sua compulsão está controlando, né? No meu caso, eu via que era uma compulsão por preencher algum vazio, algo desse tipo que levava isso daí. Posso fazer um comentário aqui sobre o que o Marco estava comentando aí? Eu também vejo que em muitos casos parece um pedido de ajuda mesmo, a questão de tentativas de suicídio, né? A pessoa tenta e não consegue. Isso daí é um pedido de que tem algo errado na vida dela ali, né? E talvez a melhor coisa seja conversar, ouvir, né? É uma dificuldade que eu vejo que a gente tem, eu tenho, de ouvir a pessoa sem dar retorno, né? Sem falar o que ela deve fazer, mas para ouvir, para deixar a pessoa falar, para entender a situação. Lógico que tem profissionais que podem ajudar nesse sentido, mas às vezes a pessoa chega num ponto que ela nem procurar profissional mais ela quer, ou até tem preconceito com relação a isso daí, ou acha que já vão julgar que ela tá louca, ou que ela é incapaz se ela for buscar algum profissional, e acha que a melhor saída até é essa saída extrema, né? Tem um amigo mais velho de Alcoólicos Anônimos que fala que a pessoa nunca, assim, no geral, né? Lógico que é casos e casos, mas uma grande parte dos casos a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela só não quer
aquela realidade do jeito que está na vida dela. Ela não quer aquela vida, aquela situação onde ela se colocou, e muitos acreditam que não foi ela que se colocou, acreditam que foi outros que colocaram ela e cai num vitimismo, né? Mas em geral a pessoa quer sair daquela situação, né? Ou daquela angústia que ela tá, porque ela não conseguiu realizar aquilo que ela achava que ela poderia realizar. Ou que ela não está com a pessoa com quem ela deveria estar, ou que ela não tem o status na sociedade que ela deveria ter. E, enfim, entre diversos outros motivos, né? A dificuldade de lidar com a frustração ou com a realidade em si. E isso daí é uma questão comportamental e psicológica que é tratada no grupo aí que o Marco indicou mesmo, Neuróticos, todo sábado às 3 horas da tarde, né? Isso. Que é muito bacana parar um tempinho da correria do dia a dia, dos compromissos de trabalho, para pensar em si mesmo um pouco, se tratar, né? Bem legal. Muito bem. Legal, Matheus, obrigado. Porque a doença emocional, ela também é de origem neurótica, né? Ela é de origem compulsiva. O neurótico é um compulsivo, ele só não usa droga, ele só não bebe, a compulsão dele é alimentada de outras formas, né? O doente emocional transforma vontade em compulsão. Por conclusão, compulsão é a distorção da vontade. Sob o efeito da compulsão, o doente é impelido a agir ou reagir. Depois da ação ou reação, esvazia a compulsão e só então volta a pensar no que fez e se recrimina. Como eu pude fazer isso, né? Ele pergunta, mas depois que fez, né? Depois que fez. Normalmente sim. Esse aqui foi um trecho do livro muito bacana. Eu também recomendo a galera que quiser ler sobre a dependência, não. Esse aqui fala também de dependência emocional, mas principalmente sobre desestrutura, né? Sobre a doença emocional. O nome dele é Desestruturas Emocionais, como se libertar da neurose, do Leônidas Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos. Também é uma publicação da editora Nova Consciência, aqui de Capivari. Legal. A gente falou do Black Alien, um rapper que está sóbrio há 10 anos, né? 10 anos ele completou em abril desse ano aqui. Nossa, já faz tempo. E a gente falou aniversário de sobriedade, mas tem uma outra música dele interessante. O Match. Que eu vou convidar os senhores a ouvirem a letra depois pra gente comentar. Tem alguns versos que ele fala assim, se um dia a coragem foi líquida, agora ela é sólida, irmão. Tenho não só que lidar com a vida, lido com ela sem pó e sem dó, então. Sozinho eu tô em má companhia, tá ligado? Nem durmo mais tanto. Linha por linha de café, aguinha, sempre hidratado pro próximo pranto. Da hora. Legal. Então vamos ouvir então aí o Black Alien, que ele fala um pouquinho aí sobre a adicção dele e a sobriedade dele nessas músicas, que esse CD é todinho dedicado ao aniversário de sobriedade dele. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Primeiro lugar. Primeiro lugar no público jovem. Tá aí, então, a gente ouviu Carta para Ame do Black Alien. Legal a música, né? Muito bacana, André, gostei. Uma frase da música que eu achei da hora, bem a pegada de GNA mesmo, né? Se eu não mudar, nada muda. Pois é. Black Alien, engraçado que eu abri uma página aleatória da minha agenda para eu anotar essa frase enquanto estava rolando a música, né? E por acaso deu no dia 3 de abril. Só falta ele ter ficado limpo no dia 3 de abril. Daí vai ser muita, eu vou pesquisar aqui. E tem várias frases, vários lemas, né? Da Irmandade DNA ali, nunca mais é tempo demais, e outras, sozinho eu tô mal acompanhado, que um alcoólico e um adicto sozinho está sempre em má companhia, né? Exatamente. E aí, né, me inspirou a abrir o Livro Azul de Narcóticos Anônimos na sua última edição, maravilha de livro, 456 páginas, com depoimentos de companheiros no final, né? Fora o clássico texto do Livro Azul, né? Então eu vou ler só um parágrafozinho aí pra galera, do parágrafo do capítulo O que posso fazer?
Gradualmente substituímos velhos hábitos por novas maneiras de viver. Ficamos dispostos a mudar. Vamos a reuniões regularmente. Anotamos e usamos números de telefone, lemos literatura e, o mais importante, não usamos. Aprendemos a partilhar com os outros. Se não contarmos que estamos com dor, raramente eles vão ver. Quando buscamos ajuda, podemos recebê-la. Conheça a Irmandade de Narcóticos Anônimos aqui em Capivari. Narcóticos Anônimos tem praticamente todo dia reunião de NA, hein? Em Capivari, reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas, Rua André de Melo 286, e lá em Rafar, terças, sextas às 20 horas no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria 164, centro de Rafarde. Muito bem. Aproveita e faz um giro aí pelas Irmandades, Marcão. Opa, então já falamos de NA, né? Vamos falar de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos agora também. Só falta sábado para fechar a semana inteira, viu? Um mosquitinho que estava na reunião do AA hoje me contou que segunda-feira está tendo uma nova reunião experimental que chama Reunião de Bate-Papo. Garoto. Agora o AA está aberto às segundas-feiras às 20 horas. É só chegar lá, vai ter um cafezinho pronto, sem nenhum compromisso com literatura, com horário, com nada, né? O pessoal vai lá para realmente bater papo entre si, né? Falar sobre as suas dificuldades, enfim. Se quiser falar, fala. Se não quiser, só toma um café e ouve o que os caras falam lá, que ajuda bastante. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todo dia da semana às 20 horas. Sendo que terça-feira é a reunião exclusiva para mulheres. Marmanjos não é para ir na terça, tá bom? A não ser que você realmente esteja precisando muito de ajuda e caiu numa terça, pode ir lá que as companheiras vão te receber também, né? Mas o sugerido é que na terça-feira seja exclusivo para mulheres poderem partilhar as suas dificuldades com o alcoolismo. Grupos familiares Naranon para codependentes, né? Para familiares de pessoas, familiares e amigos, né? De pessoas que estão com problemas com droga, né? Ou álcool também é droga, não esqueçamos disso, né? Então as reuniões de Naranon todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos. Daqui a pouco, Dona Maria, pelo amor de Deus, hoje a senhora tem que ir na reunião. As companheiras do Naranon estão esperando a senhora lá com um cafezinho quente, um bolinho de fubá. Eu sei até que vai ter bolinho de fubá hoje, hein, galera? Eu sei porque uma companheira lá pediu para eu comprar para ela lá, para ela levar. Então, hoje vai ter bolo de fubá, cafezinho quente e um abraço amoroso das companheiras e companheiros de Naranon. Rua Doutor João Adolfo Stein, número 480, é a rua do Fórum, lá no último quarteirão. Na verdade, para quem está vindo na mão de direção, é o primeiro, lá em cima, né? Só que numericamente é o último quarteirão, número 480, do lado esquerdo de quem desce a rua, na sede da AVCC, Associação Voluntária de Ajuda às Pessoas com Câncer e outras doenças incapacitantes. Muito bem. Muito obrigado aí pelo giro pelas Irmandades. Precisamos gravar uma vinheta com esse tema, Giro pelas Irmandades. Boa ideia. Eu conheço até uma locutora de voz sedosa que vai ter que emprestar a voz dela de novo. Tá aqui em Capivari e deve estar ouvindo a gente lá em casa. Então eu vou aproveitar para mandar um beijo para Thaís. Beijo, Thaís. Se eu não lembrar do Ligeirinho, ele vai pegar no meu pé. Ô, seu Noel. Um abraço pro senhor, também conhecido como Belzinho da 15, ou então Ligeirinho, ou então Atestadinho da Tereza. Isso mesmo, seu Noel. Pra você não falar, eu tô gravando aqui porque da última vez eu mandei um abraço pro seu Noel, ele chegou pra mim e falou que não ia ouvir mais um programa Independência. É orgulhoso, rapaz. Orgulhoso. Eu falei, não, peraí. Aí eu tinha gravado e mostrei pra ele ficou sem graça. Seu Noel, tô gravando aqui, hein? Se você não estiver ouvindo ao vivo, eu vou passar a gravação. Um abraço, Ligeirinho. Muito bem. Ô, Matheus, conte pra gente, faz 5 anos que você tá sóbrio, né? Conte pra gente um pouquinho aí de como foi
o processo de você chegar na Irmandade de Alcoólicos Anônimos e começar a caminhar assim na sobriedade, o que você foi sentindo no início, como que sua vida foi mudando, se transformando. É interessante a gente abordar isso. Eu vejo hoje com companheiros novos que estão chegando e eu sempre penso nisso, né? No começo é bem difícil, porque às vezes nem a pessoa tá certa que ela quer aquilo, né? Porque na verdade beber e usar, isso traz alguma vantagem, né? Não vou dizer prazer, em alguns casos é prazer, em outros já não é nem mais prazer, mas alguma coisa traz e alguma coisa que a pessoa gosta muito e não quer nem largar, né? Então, no começo, para mim, foi muito enroscado. Eu comecei aí, conheci, eu tinha noção de que pensava que eu tinha que maneirar, né? Eu pensava que eu tinha que controlar minha bebida, né? O quanto eu bebia, ou que eu tinha que controlar outras coisas que eu usava. Se eu conseguisse controlar isso daí, tudo daria certo. Só que eu tive um pequeno lapso de quase 25 anos achando que eu podia controlar, né? E não conseguindo controlar. Um pequeno lapso. Então, já por aí dá pra ver como uma das coisas que eu escuto que companheiros mais velhos me falam e sugerem, né? Que não adianta eu querer me tratar como se eu fosse uma pessoa normal. Como eu sempre quis conseguir agir como alguns amigos ou conhecidos agiam, né? E beber como eles bebiam, ou ir em lugares que eles iam, porque eles conseguem ter uma vida, só que pra mim não dava, né? E eu sempre quis me tratar, e, aliás, até isso daí que no começo é um enrosco, mas agora eu vou ter que parar de andar com os meus amigos, ou vou ter que mudar de hábitos, né? Eu tenho dificuldade com mudança, qualquer coisa que tenha, não só mudança de casa, mas mudança justamente isso daí de comportamento, né? Mudança de hábito. Às vezes para mudar coisa de lugar dentro da casa, até eu sou meio enroscado. Agora você imagina mudar um negócio com o que eu convivi por 20 anos, né? É quase uma pessoa conhecida que está ali, né? Você desenvolve uma afetividade pelo consumo e pelo prazer que dá, né? Pelo consumo de bebida ou de outra, que acaba com o tempo, no meu caso, substituindo o prazer de outras companhias reais até, né? Então eu ia, escutava, mas até saía de lá e acabava indo beber mais ou usar mais, depois da reunião até. Fiquei um tempo bem enroscado. Eu vejo e penso hoje em dia, né, como é difícil para pessoas às vezes que percebem que estão tendo dificuldades. Lá a gente fala, né, e aliás eu tô aqui dando só minha experiência particular, né? Eu não falo em nome de AA e nem em nome de outra irmandade. Falo sobre as coisas que aconteceram comigo, né? Mas a gente vê que tem companheiros que chegam e tão relutantes, eles percebem isso daí, tem graus diferentes. Tem gente que já sofreu mais de, 10 acidentes de carro e chegam lá. Tem pessoas que nunca nem brigaram, que nunca nem discutiram com a esposa, porém percebem que a quantidade que ele bebe, o efeito que a bebida causa nele, já chegou num nível intolerável para ele. Então isso daí é muito pessoal, né? Cada pessoa vai saber se ela vai se considerar um alcoólatra ou não, e até que ponto aquilo prejudica ela ou não, a ponto dela procurar uma ajuda e tentar, né, um novo caminho. Para mim só deu certo com essa ajuda, né? Porque pela minha própria vontade eu teria continuado até hoje ainda, pelas vantagens que eu achava que tinha, né? Mas aos poucos, principalmente com o exemplo de vida que os companheiros mais velhos, né, os membros mais antigos estavam tendo, isso daí foi entrando na cabeça, né?
que aquilo que eu não queria abrir mão, que eu não queria largar, que eu tinha colocado num altar, né, num pedestal, não era tudo isso que eu imaginava, né? Eu estava apegado a uma coisa que quando eu decidi, não, eu posso largar isso daqui, né? Que é a entrega que a gente fala, que falam lá, né, nos 12 passos. Quando você decide abrir mão, não, isso daqui não vai me fazer falta, né? Ou isso que eu acho que vai fazer falta não é maior do que o prejuízo que está me causando. Quando você resolve largar a mão mesmo, aí a coisa vai meio que independente da sua vontade, né? Por isso que lá a gente fala que é com a ajuda também, além dos companheiros, com a ajuda de um poder superior, porque parece que não foi porque quando eu quis parar, ou quando eu tentei, e quando pela minha suposta capacidade intelectual eu tentei parar, eu não consegui, né? Mas quando eu abri mão, daí a coisa deu certo e tá fluindo até hoje, né? Olha que legal. Legal. Obrigado pela sua partilha aqui com a gente, viu, Matheus? Tem alguma leitura preparada aí, Marcão? Não, eu ia sugerir pra gente ir pra aquela outra música que você ia colocar lá. Aquele sertanejo? É. Pera aí, então, que eu vou pegar ela aqui. Então, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho. Eu tô com um livreto aqui de Neuróticos Anônimos. Neuróticos Anônimos é uma irmandade também derivada do AA, né? Aliás, todas as irmandades de 12 Passos derivaram-se do AA. O programa de 12 Passos desenvolvidos, né, pelos cofundadores do AA, né, dos famosos Bill e Bob, né? Eles deram frutos, né, em outras diversas irmandades, dentre elas, né, Neuróticos Anônimos. E eles adaptaram o programa de AA à problemática da neurose. Neurose parece, nossa, eu não vou lá porque eu não sou louco, né? Não sou neurótico, não sou... Mas é que é o único nome que os companheiros de Neuróticos Anônimos encontraram para definir uma coisa bem genérica, que são as dificuldades emocionais. Então, eu já truco, né? Quando o nego fala que não é louco, eu falo, não é louco. É só cutucar e olhar mais de perto, botar uma lente de aumento no coração do cara, que você vai ver que, como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Então, a neurose na verdade é um estado de espírito que todo ser humano em algum momento pode encontrar, esse estado de espírito neurótico, né? O Matheus queria falar alguma coisa a respeito disso. Não, eu queria, se eu puder sugerir uma música também depois aí, que tem a ver com isso daí que o Marco tá falando, todo mundo tem alguma coisa de louco, daí depois a gente daria até pra gente comentar, talvez, né? Legal. Depois que eu ouvir essa do... Claro. Você lembra o nome da música, né? Chama Que Loucura a música, é a música de um... Eu não tenho certeza, chama Sérgio Sampaio, é um cara que foi até parceiro do Raul Seixas. Olha. Ele tem umas músicas bem legais, tem algumas que ficaram conhecidas, acho, com outros intérpretes, né? Mas entre outras músicas, escutando algumas músicas, ele é da década de 70 e tal, né? Que legal. Tem essa música Que Loucura que fala sobre ele ter sido internado. Quando ele percebeu, ele estava internado num manicômio. Quando dei por mim, eu estava internado. A música é muito bacana, depois você... Me identifico com esse cara. E aí um dos lemas que o NA Verde, né, como também é conhecido, porque tem o NA Azul, né, que é o Narcóticos Anônimos, e o NA Verde, que é o Neuróticos Anônimos. O N/A também é conhecido como N/A. Então um dos lemas também é o Só por Hoje. Então o Só por Hoje é um estado de evolução espiritual em que a pessoa para de focar lá no futuro, né, e traz as mudanças pro agora, né, onde, na verdade, se a gente for analisar, esse tal desse eterno agora é o momento em que a gente pode atuar. A gente não atua no ontem e nem no amanhã, né? Então eu vou ler só o primeiro parágrafo do lema do N/A Verde aqui. Só por hoje. Esse lema sugere que ao invés de tomarmos decisões para a vida toda, limitemo-nos a fazer propósitos por um dia apenas. Justamente o dia que estamos sempre vivendo, o dia de hoje. O ontem já vivemos quando ele era hoje, e o amanhã, quando chegar, será hoje novamente. Olha que bacana. Legal. Então tá aqui, a música
que a gente tinha falado, a cantora se chama Mônica Guedes, é sertanejo, e a música se chama Não Consigo Te Esquecer, e ela fala sobre o final de um relacionamento amoroso, onde a pessoa foi e se embriagou na tentativa de esquecer. Afogou nas mágoas do álcool, né? No álcool. E ela fala aqui, ó, não é um trabalho moral, muito menos uma bandeira contra os artistas que lançam trabalhos que incitam a bebedeira e drogas entre jovens. Eu vendo uma coisa que eu acredito. Meu pai desde cedo me ensinou sobre os riscos dos abusos da bebida alcoólica e sempre me ensinou sobre os limites e os perigos da vida. Tá? Então a gente vai ouvir essa música da Mônica Guedes. Deixa eu achar onde eu coloquei aqui. Mas infelizmente os jovens não entenderam muito a mensagem nem da música, nem do clipe, porque é no clipe que está inserida a campanha contra o alcoolismo, tá? Porque eles comentam aqui, adorei, lembra meu tempo de bebedeira. Infelizmente não pegaram muito focaram na pinga. Mas tá aí, vamos ouvir a Mônica Guedes aqui nesse trabalho que ela fez aí de conscientização contra o alcoolismo. E esse é o programa Independência. A voz da recuperação, André. Lado a lado, de ponta a ponta, da cidade. Rádio Web Alternativa. Ouvimos então Mônica Guedes, Não Consigo Te Esquecer, e ela fala, né, eu bebo e não encontro solução. É que é justamente isso que acontece, né, a bebida não traz a solução de nenhum problema, né. E no final do clipe aqui, Marcos, só por... Não vi essa parte. Por nota de curiosidade, ela coloca aqui, ó, segundo estatísticas, 78% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos consomem bebida alcoólica regularmente, sendo que 19 deles já são dependentes, 19% desses jovens, né? E consumo excessivo de bebida alcoólica gera danos à saúde, beba com moderação. Ela coloca no final do clipe dela aqui. Se não for alcoólatra, né? Se não for alcoólatra, não consegue moderar em nada. Moderar, justamente. Mas é o alerta que ela fez de uma forma bem humorada até no clipe. Legal. Né? Já estourei o limite do cartão, tô pagando mico, né? O bar já tá fechando e eu tô aqui bebendo e não encontro solução, que é o que a gente sempre tenta falar, né, aqui, que o álcool, a bebida, a droga, ela não vai trazer solução nenhuma, muito pelo contrário, só vai agravar qualquer problema, né? Já tentou resolver algum problema bebendo, Matheus? Achava que era a saída, né? É o alívio, né? Uma válvula de escape. Mas dentro disso daí do que o clipe mostra, até, André, e que a letra fala, né? Teve uma pesquisa. Eu ouvi na rádio, né? Mas olha aqui, consumo de álcool no Brasil é mais alarmante do que de drogas ilícitas. É uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Revelou que 25 milhões de pessoas ingerem grande quantidade de bebida alcoólica em curto espaço de tempo, que é uma distinção que eles fazem hoje, que é uma coisa que acontece com o público mais jovem mesmo, que é beber muito num curto espaço. Então, em 1 hora ou em 2 horas, você beber 4 doses ou mais. Que era uma coisa que eu fazia sempre. Isso que é melar o pé legal. E muita gente bebendo, muita gente fazendo isso daí, porque realmente, enquanto você está fazendo ali, o negócio é gostoso, né? E você começa a fazer e é gostoso, e você quer repetir aquela sensação, né? O problema são as consequências depois, né? Como o Marco falou, é uma loteria isso daí. Dizem, né, pesquisa que seriam 10% das pessoas que desenvolvem alcoolismo ou outra adicção, né? Mas então não dá para saber, né, quando a gente experimenta, mas são coisas pelas quais eu penso hoje, né? É uma coisa pela qual eu tive que passar, né? Até a gente tava falando dos grupos de ajuda para familiares. Eu tive que passar pelos problemas que eu causei, as dificuldades que eu causei, as perdas que eu tive, porque foram escolhas minhas, né? Uma das coisas que para os familiares eu imagino que aconteça, né, é que eles estão passando por isso daí e deve ficar essa pergunta na cabeça, esse questionamento, né? Mas por que eu estou passando por isso? Eu não merecia passar por isso aqui, né? Às vezes, em geral, né, são mães dedicadas ou pais que trabalham e tal, e estão passando por uma grande dificuldade com um filho,
ou com um irmão, e fica com esse questionamento aí, e até isso daí gera, na verdade, uma revolta das pessoas contra aqueles familiares que estão no uso ou que estão causando e tal, né? É uma das características desse adoecimento familiar que vai acontecendo, né? Eu acho. É triste, né? Porque realmente a dona Maria não bebeu. Não bebeu. Coitada, ela nunca usou droga. Daí ela arrumou um mala sem alça que nem esse aí. Se você é um mala sem alça na vida da sua mãe, companheiro, tá na hora de botar a mão na consciência e larga desse copo e vai lá pra rapaz. Eu vou só ler uma mensagem que a gente recebeu aqui lá do vovô das mensagens de Pindamonhangaba, que ele tá escutando a gente. Maravilha, vovô. Ele colocou: infelizmente cada dia mais famílias têm sido destruídas por causa do alcoolismo, e a pessoa que é dependente do álcool sofre muito, mas aqueles que convivem com ela sofrem mais ainda, né? Difícil lidar com a situação, principalmente quando é quase impossível ajudar alguém que se recusa a ser ajudado, pois não reconhece que estão doentes e que o tratamento é necessário. E ele frisa aqui que às vezes, em alguns casos, as pessoas chegam no fundo do poço, né? Tem toda a razão. Não, na verdade, na maioria, em todos os casos, a pessoa chega no fundo do poço, né? Pelo menos dos que eu conheço. E o vovô tem toda a razão, André, mas só tenho um adendo a colocar na colocação dele, e que os familiares têm como ajudar sim. Mesmo que o alcoólico da família dele não queira ajuda e não pense que tenha problemas com álcool, apesar da família saber que ele tem, né? Que é frequentar reuniões de familiares. Então agora eu já vou aproveitar o gancho para falar de Alanon. Isso. Alanon está aqui em Capivari, firme e forte. Agora foi a vez definitiva, agora vai ficar, porque arrumamos umas companheiras que é boa de pegada. Ponta firme. Então, ponta firme. Reuniões de mudou um pouquinho o horário da terça-feira, adiantou um pouco. Reunião de Alanon, você falou reunião de Eu falei né? Falou. Então eu tô falando do Alanon, galera, desculpa aí. Tô falando do Alanon, que agora vai, que as companheiras são ponta firme e que a reunião que acontecem às terças-feiras adiantou um pouquinho o horário, agora começa mais cedo, às 19 horas, reuniões terças-feiras. E no domingo continua tudo igual, 9 horas, junto com a reunião do AA. É bom porque o companheiro que tem problema com álcool fica lá no AA e manda a esposa dele, a mãe dele lá pra cima, e elas falam sobre a problemática da família, né? Isso aí. Eu fechei aqui porque eu tinha esquecido de pausar. Como chama a música, Matheus? Que loucura, Sérgio Sampaio. Que loucura. Que loucura do Sérgio Sampaio. Fui internado ontem na cabine 103. Onde tinha mais 10 aí. Só comigo tinham 10. Na hora que percebeu, eu já estava internado. Mas tem umas coisas bem interessantes na letra dessa música aqui, que ele... Estou doente do peito. É uma coisa que, isso daqui é da década de 70, né? E há muito tempo já a gente sabe que as emoções acabam levando a pessoa, muitas pessoas às vezes, a ficarem fisicamente doentes, né? Existem correntes aí que falam isso daí, né? Ou pessoas com mais experiência que a gente escuta falar que, inclusive, as compulsões, né, consideradas dentro de outras doenças emocionais aí, ela inicialmente é uma doença do pensamento, né, de você pensar errado, de você chegar a conclusões erradas, e essas conclusões erradas que você chega geram sentimentos, né, como sentimento de raiva, sentimento de isolamento, sentimento de desesperança, né? Então, esse tô maluco da ideia, e isso levou eu a acabar ficando doente do peito, né? É uma coisa que acontece muito, e eu falando do meu próprio caso e vendo outros casos também, o uso, às vezes, abusivo de álcool ou outras substâncias também levam a um adoecimento, né, emocional e mental. O julgamento fica... comprometido, né? Comprometido, isso é. Verdade. E as emoções também. Na verdade, o que eu vejo que acontece, você perde o contato com as emoções. E isso daí é o início da doença, como o André falou no início aqui, né? É espiritual no sentido mais amplo, de conexão da gente com a gente mesmo, da gente com as outras pessoas, né? Da gente com a realidade ao nosso entorno. E usando, a gente vai perdendo esse contato, primeiro até com os nossos próprios sentimentos, né? Exatamente, uma ruptura emocional mesmo, né?
É isso aí. Eu tô aqui pesquisando mais músicas, né? Beleza, garimpeiro. Enquanto isso, então... Ó, pesquisando mesmo. Enquanto isso, então, eu vou falar um pouquinho sobre o livro azul de Alcoólicos Anônimos. Aliás, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem esse nome graças a este livro, escrito pelo Bill Watson, principalmente, né? Mas também alguns trechos dele são de outros autores, principalmente, né, do Bill. O Bill escreveu Alcoólicos Anônimos e a Irmandade de Alcoólicos Anônimos surgiu a partir deste livro, a partir deste nome de Irmandade aqui, né? E ele fala uma coisa, eu já li uma vez aqui no programa, eu vou ler de novo, está na página 66, é uma parte que eu acho bem interessante, porque ele faz uma espécie de uma anedota, né? Ele compara o alcoolismo a uma pessoa que, por exemplo, gosta de ficar zigue-zagueando no trânsito a pé, encarando os carros de peito aberto, assim. Então, o tesão do cara é ir pro meio da avenida e ficar desviando dos carros que chegam. E o alcoolismo ele compara com esse tipo de comportamento. Que é um pouco arriscado, né? Então, não é? Então, olha só, nosso comportamento em relação ao primeiro gole é tão absurdo e incompreensivo quanto o de alguém que adore, digamos, zigue-zaguear no meio do trânsito. Sua grande emoção é pular por entre os carros em alta velocidade. Diverte-se com isso. Por algum tempo, apesar das advertências dos amigos, dos amigos. Até aí você o classificaria como um camarada idiota com ideias amalucadas sobre divertimento. A sorte então o abandona e ele sai levemente ferido várias vezes seguidas. Seria de se esperar que ele, se fosse normal, parasse com aquilo. Em pouco tempo é novamente atropelado e dessa vez sofre uma fratura de crânio. Uma semana depois de sair do hospital, um veículo em alta velocidade quebra-lhe o braço. Ele diz que tomou uma decisão de parar de zigue-zaguear pelas ruas de uma vez por todas. Dentro de poucas semanas quebra as duas pernas. Ano após ano, seu comportamento continua o mesmo, acompanhado de suas repetidas promessas de ser cuidadoso e afastar-se definitivamente do meio da rua, até que ele não mais consegue trabalhar. Sua mulher pede o divórcio e ele cai no ridículo. Tenta de todas as maneiras tirar da cabeça a ideia de zigue-zaguear no meio do trânsito. Interna-se num sanatório na esperança de se corrigir. Mas no dia em que sai, corre para a frente de um carro de bombeiros que lhe quebra a espinha dorsal. Um homem assim seria louco, não é mesmo? Aliás, ele deveria estar internado com mais 10 na cela 33 lá. Só que você pode achar que o nosso exemplo é ridículo demais. Mas será que é? Nós que fomos duramente testados, somos obrigados a admitir que se substituirmos zigue-zaguear nas ruas por alcoolismo, o exemplo se adapta perfeitamente ao nosso caso. Por mais inteligentes que fôssemos sob outros aspectos, éramos absolutamente loucos quando se tratava de álcool. A linguagem é forte, mas não é verdade? É isso aí. Neguinho já quebrou tudo quanto é osso, mas não para de andar nessa rua. Não, amanhã eu paro, né? Não, agora eu nunca mais eu vou. Nossa, promessa de nunca mais vou beber, eu já ouvi muitas vezes. Já ouvi bastante. Amanhã, Dona Maria. Nossa, quantas vezes o Juninho não falou isso, hein? Só mais essa, mas prometo que daí nunca mais eu bebo. Não, ontem foi fogo, manhã. Nunca mais eu vou beber. Eu conheço uns caras aí que, nossa, fazia essa promessa todo dia, viu? Mas sabe que ontem, né, eu abordei no meu programa esse assunto de alcoolismo, né? Porque eu acho importante a gente trabalhar esse assunto fora também do programa Independência, né? Agora você tá sábado à noite, então no ar, né, amigão? No ar, né, com Trilha Noturna. E
Eu acho que todo mundo sabe que nós dois também somos alcoólatras, né? Ou alcoólicos, em recuperação, né? graças Em recuperação, né? E amanhã eu completo 1 ano e 3 meses de sobriedade. Parabéns, né? Então eu abordei ontem no meu programa esse assunto, né? Eu trabalho muito bem isso com o Bruno, que faz o programa Trilha Noturna comigo, porque o Bruno é meu amigo há muito tempo e ele viu a minha fase aguda de alcoolismo, né? E hoje eu em recuperação como eu estou, né? E eu toquei aquela música do Rodox, que o Rodolfo fala, né? Só quem me conheceu doente vê como eu estou melhor assim, né? E o Bruno concorda. Realmente, está mesmo. E é importante, eu me sinto à vontade abordando esses assuntos fora também do programa Independência, para que as pessoas percebam que a gente não fala disso só aqui dentro do programa Independência, porque parece que a gente já vem com tudo ensaiado e combinado, né? Mas é importante abordar esses assuntos fora também do programa Independência, e eu tenho feito isso daí, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, pô, se o André conseguiu, eu também consigo, né? Se o Marcão conseguiu, eu também consigo. Se o Marcão conseguiu parar de beber, qualquer um pode parar. E engraçado, lá na faculdade, os meus professores eu tenho professor de rádio e TV lá, né? Ô Marcão, qualquer hora você me manda o modelo do roteiro que vocês usam lá no programa. Eu falei, mas a gente não usa roteiro. Ele arregala 2 olhos desse tamanho. Mas como não? O que eu ensinei aqui na faculdade pra você? Eu falei assim, ensinou do jeito certo, mas eu faço do meu jeito. Mas essa espontaneidade do programa Independência, que eu acho que é a característica que deixa ele bem legal. Sim. Se a gente viesse todo ensaiadinho aqui, não ia convencer, porque o pingaiada sabe quando a gente tá mentindo. Não dá pra mentir pra mentiroso, ou não é, Juninho? O Júnior sabe que se a gente mentir pra ele, então, quando ele vê essa sinceridade, essa autenticidade de pessoas que encararam esse problema de frente, né? E que continuam um dia de cada vez, né? E a gente tira o véu o problema é o grande véu que todos colocam sobre a doença do alcoolismo e não querem enxergar a realidade e tapam o sol com a peneira, né, André? Isso mesmo. A gente até fez roteiro pro programa Independência. A gente usou um dia. Muito bem. Matheus, quer fazer alguma observação? Eu achei uma música, eu acho que é interessante aqui. Opa. Chama Tio Fernando e o Bonde da Sobriedade. O Tio Fernando, ele é um subtenente do Corpo de Bombeiros que dedica a vida ao resgate de pessoas acometidas pela dependência das drogas. O mesmo se dispõe a ministrar palestras e apresentar suas músicas pelo Brasil, trabalhando assim a prevenção para que muitos não venham sofrer deste mal. E a música se chama Bonde da Sobriedade. Eu vou tocar pra gente ouvir e a gente já volta. Bonde? Já. Deve ser funk isso aí. Bonde da Sobriedade. Vamos ouvir para ver qual é que é. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem, a gente ouviu o Tio Fernando e o Bonde da Sobriedade. Eita! Forrozão brabo aqui no programa. Tamo junto. Forrozão da recuperação. Vamos montar um grupo, Forrozão da recuperação. Legal. Muito bem. Matheus, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, o microfone está aberto, viu? Se tiver alguma observação, alguma curiosidade, alguma mensagem. Retomando o que a gente que estava comentando antes sobre promessa, né? Promessa de que eu não vou mais beber, promessa que eu não vou mais usar. Não, agora não uso mais, agora deu mesmo. Eu cheguei uma vez a escrever como se fosse um documento de cartório, né? Que tivesse algum valor. Escrever numa folha de papel, eu não sei o que, coloquei CPF e tal. Autorizo minha irmã, tal, etc. Ou do fulano de tal, que era um amigo, né? A me internar se eu voltar a beber, olha só, cara. Eles têm esse papel ridículo lá. E no outro dia até ela colocou no grupo da família pra tirar sarro. Eu tinha reconhecido firma se eu tivesse nessa. Mas obviamente que eu fiz isso daí e acabei, voltei a beber, né? Na época que isso daí acontecia. Mas só um caso de promessa levado num grau um pouquinho maior, né? Eu acho que você devia mandar uma foto desse documento pra gente. Vamos colocar no grupo. Vamos postar ele no Face.
Muito bem. E Ô, André, você tinha falado do seu programa aí. Quando que é seu programa, cara? Meu outro programa, né, o Trilha Noturna, agora aos sábados, das 19 às 22 horas. 3 horas de programa na minha agradável companhia. Legal, André, mas viu, agradável e modesta. É um programa desumilde. rock and roll nacional, é isso daí que é a base do... Tô fazendo rock anos 80, nacional. Você a maioria Bruno, das vezes anos 80, eu e Bruno Ortolani de Rafael. Legal, cara, já ouvi algumas vezes, muito bacana o programa. Muito Marcão também tá tocando um programa aqui na rádio. Isso, depois Marcão do programa também. Independência tem o Tarde Sônicas aqui. Ele não tem muito rótulo, não. Às vezes é anos 80 nacional, às vezes eu meto um punk rock aí dos anos 70. É um amante da música, né, mano? Eu boto os bagulho que eu gosto de ouvir, música. né, velho? Ontem eu tava em Mocor no meu programa. O Mocor, você tava. Mas é isso aí, ó. O bacana é que o meu programa e o programa do Marcão, o Tarde Sônicas, né? O Trilha Noturna e o Tarde Sônica surgiram, são frutos do programa Independência, né? A gente veio pra cá pra fazer o programa Independência e surgiram essas possibilidades aí de nós fazermos esses outros programas, né? Que muito bacana, que é a recuperação e a sobriedade que proporcionaram essa possibilidade, né? Muito bom, eu sou muito grato ao programa Independência. Muito obrigado. Ó, por falar em bebedeira, você já teve tremedeira, companheiro? Pensei que a pergunta era pra mim. Então, companheiro é genérico, né? Porque aqui no livro O que é Dependência Química, uma das perguntas que fizeram pra psicóloga é justamente o tal do treme-treme, né? Tocar pandeiro, né? Isso, a mão parece que tá tocando um pandeiro, né, mano? Apesar de eu não tocar nenhum instrumento de percussão, mas a mão parecia. Aí pra parar, você só esse que é um ciclo vicioso, né? Aí você acha que pra comer você só conseguia comer depois que tivesse bebido, né? Pra tomar coragem, às vezes, pra sair de casa, chega num grau, né? Mas é isso aí, manda ver. Essa pergunta é a seguinte: em que estágio do alcoolismo ocorre a popular tremedeira, que normalmente precisa ser, entre aspas, controlado com ingestão de álcool logo pela manhã? A resposta da doutora aqui é: este sintoma muito característico em alcoolistas ocorre na fase do alcoolismo em que existe dependência física, o que geralmente classificamos como a terceira fase. Nela, o organismo adaptou-se aos altos níveis da substância. Quando a pessoa priva-se do álcool, por exemplo, ao dormir, ocorrem as tremedeiras, além de outros sintomas desagradáveis típicos da síndrome de abstinência aguda. Este e outros sintomas desconfortáveis podem ser fácil e temporariamente eliminados com a ingestão de álcool. Devido a este fenômeno, é tão comum observarmos em bares e padarias, logo no início da manhã, pessoas tomando bebidas alcoólicas ao invés de se alimentarem. Triste, viu? Triste, estava pior do que eu imaginava. É triste porque eu tive lá aos sábados eu almoço num... É bar e é restaurante, né? Então tem essa convivência que você vê os usuários de álcool ali no balcão e a gente comendo aqui, né? E eu vejo muito isso. A gente chega lá umas 11 e pouco, né? E, o pessoal chega tremendo, porque acabou de acordar, né? No sábado, sexta-feira, melou o pé, né? O Juninho ficou até 4h30 da manhã. Quando enxotaram ele do boteco, pegaram o lixo. A dona Maria ficou acordada esperando. Estava lá esperando, né? Com os cotovelos já tem calo no cotovelo. Ela na geladeira. Queria tomar um leitinho. Quer que faça um leitinho quente, um leitinho, uma sopinha? Um café forte para cuidar. Só que o Juninho foi botado para fora do bar porque ninguém mais aguentava ele e o cara queria fechar. E ele não ia embora, né? Ele tomou 12 saideiras ontem. Ontem não, né? Na sexta. 12 saideiras e não saía. Aí o dono do boteco falou: pô, preciso fechar, né? Aí ele pegou o lixo e botou pra dentro, porque senão o cachorro vai revirar o lixo. E o Juninho pra fora, né? Então ele vale menos que lixo, né? Quando tá nesse estado, né? E aí, sexta-feira ele melou o pé, chegou quase de manhã em casa, né? Aí ele foi tomar uma lá no boteco onde eu almoço. Chegou lá 11 horas, porque é a hora que ele acordou, né? Tá batendo o pandeiro, que nem o Matheus falou ali, né?
E aí eu vi esses caras batendo pandeiro 11 horas lá, eu falei, nossa, identificação total, né? Graças a Deus, o programa de Alcoólicos Anônimos corta tudo isso, viu? Até as tremedeiras para, é só chegar. Eu cheguei a ver pessoas que precisavam tomar a primeira dose segurando com as duas mãos o copo, porque senão não conseguia levar até a boca. Tem várias técnicas, tem um que falava que tomava de canudinho, para não derrubar o conteúdo da pinga. Bastante. Botava o canudinho lá, ele falava, mano, eu já tenho um canudinho do McDonald's que é mais grossão, daquele de milkshake, que é para chupar forte. Nossa, que situação, não? Eu cheguei muito perto disso daí, mas agora você imagina só, se a mão tá desse jeito, né? Você não consegue segurar um copo no ar, imagina como que tá o pensamento da pessoa, ou as ideias da pessoa embaralhadas dentro da cabeça nessa altura do campeonato. É muita depressão, né? Depressão alcoólica. Ó, eu separei uma outra música aqui pra gente, que depois da recuperação, com certeza, o sentimento que se tem é gratidão, né, Matheus? Opa! E a música é do Rosa de Saron. Eita, a Rosa de Saron tava demorando pra aparecer. E começa os primeiros versos, ele diz assim: da lamúria os seus verbos já não conjugo mais, sem o passado não existe tempo futuro, não se pode viver, para morrer há sempre o medo de errar. É muito legal essa música, ela se chama Gratidão. Depois a gente volta para nos despedirmos dos nossos ouvintes. E não sai daí que tem 10 minutos ainda de programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem, então a gente ouviu aí Gratidão do Rosa de Saron. Chique, hein? Chique, né? Muito bom. Curte. E a gente, sabe o que a gente teria que fazer no programa Independência? Criar um canal no YouTube pra gente gravar o bate-papo que a gente faz fora do ar na rádio, cara. Pode crer. Faria fazer sucesso. Umas lives lá. Cara. Porque, legal. Surgem uns papos legais aqui enquanto a gente não tá no ar, viu? E é sem censura, né? É, sem censura no YouTube. É palavrão toda hora. Ai. Muito bem. Marcão, suas considerações aí que a gente se encaminha pro final de mais um programa Independente. Verdade, como passa rápido o tempo quando eu tava se divertindo, né, cara? Pois é. Bacana. Não, meu recado é o de sempre, né? Que existe saída. Essa que é a verdade, né? Se tantas pessoas conseguiram, né? E se todo mundo... existe um certo roteirinho que é bem simples, né? O programa de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, enfim, todos os programas anônimos, eles se pautam na simplicidade. É um programa simples para pessoas complicadas. Então, se você é uma pessoa complicada como eu, encontre um programa de recuperação simples, que é o programa de AA, de NA. Então, vá numa sala, peça ajuda, né? Existe vida após as drogas, existe vida após o álcool. Com certeza, muito bem. Matheus, sua mensagem final aí de agradecimento, de força, fé e esperança para os nossos ouvintes. Legal. Eu esqueci de ligar seu microfone. Legal, viu? Eu acho que tem dentro disso daí que você falou, né? De agradecimento e a própria música tocou, né? Eu tenho a impressão, né, de que a gratidão é uma... Se não for a melhor postura pra gente ter em relação à vida, né, é uma das melhores. E é uma coisa que nem me passava pela cabeça antes, né? Você vê, o Marco falou agora, a gente passou esse tempo aqui se divertindo, realmente eu também nem vi o tempo passar. A chance de estar vivo aqui, né, de estar com saúde, estar com a cabeça relativamente boa, né, poder conversar, poder ouvir e expressar sua opinião, né, a minha opinião, poder me relacionar com as pessoas, poder andar pelas ruas, poder usufruir de coisas que são bacanas e produzir coisas, né, essa oportunidade que a gente tem aqui nessa vida, que é uma coisa que eu não enxergava desse jeito, né? Eu até tinha uma vaga noção de que isso aqui era uma oportunidade, mas eu não sentia isso daí, não vivia isso realmente no meu dia a dia, né? E hoje, aos pouquinhos, né, com a ajuda, né, dos grupos de ajuda, eu gosto muito do AA, eu também frequento o Neuróticos Anônimos e para mim me ajuda muito.
a encarar a vida de um outro jeito, né? A minha doença, vamos dizer assim, começou por causa do jeito de eu encarar a vida. Foi o jeito de eu encarar a vida que me levou a viver de um jeito errado, e com certeza era um jeito que não tinha gratidão nenhuma, né? Então tô aprendendo isso daí aos poucos agora. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu, gente? Um abração. Obrigado, Matheus. Um abraço. Muito bem, e eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa Independência, junto aí com o Matheus, junto com o Marco Melo. Obrigado, Marco. Eu que agradeço, André Carlos, pela parceria. Obrigado, Deus. E esse foi mais um programa Independência. A voz da recuperação. Vou deixar vocês aí com Mato Seco, que Eu sabia. que já te guie. E a gente volta no próximo domingo, e no final, agora aqui após o programa Independência, fiquem aí com Marco Melo e o programa Tardes Sônicas, com muita música boa, muita leitura boa, que o Marcão também, além de locutor, ele escreve, hein? Tamo junto. Jara Safari. Tamo junto. Falou, até a próxima. Tchau. Abraço. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!